Boa noite, pessoal. 9 horas 30 minutos, dia 5 de maio de 2020. Eu peço licença para vocês, agradeço a audiência e dou aqui muito boa noite e declaro aberto os trabalhos da noite, porque hoje, na série Corona Sem Neura, a gente vai falar sobre um assunto muito importante, muito interessante, diferente, que muitas pessoas ainda não entenderam direito o papel e a importância. Eu estou falando aqui dos hospitais de campanha. E para falar sobre isso, é lógico que a gente está trazendo uma pessoa muito especial que está na frente, na liderança, junto com muitas outras também, num processo, num trabalho muito bacana, muito bonito. A enfermeira Renata Pietra, que se afastou temporariamente agora do conselho, onde ela tinha um papel também de liderança, para assumir a coordenação dos hospitais de campanha daqui do município de São Paulo. Agora há pouco também tinha falado com a doutora Mônica Pinheiro, que assumiu agora o hospital de campanha aqui do Ibirapuera. Enfim, muitas notícias, muitas informações importantes a gente vai estar falando com vocês essa noite. E, lógico, abrindo aqui a possibilidade de perguntas para o entendimento. Afinal de contas, o que é um hospital de campanha? É um hospital temporário? É um hospital que tem um determinado fim? Como é que vai ser o atendimento aí? Então eu vou fixar aqui o título da nossa conversa, vou colocar aqui hospitais de campanha. Vamos lá. Hospitais de campanha. Hoje eu estava vendo no jornal, isso, hospitais de campanha. Estava vendo no jornal? Nós temos 5.570 municípios aqui no Brasil, 700 com coronavírus. O coronavírus já faz parte do cenário e da preocupação, né? Não são todos os municípios, né? Mas os números preocupam, a gente está diante de uma pandemia e a gente precisa entender direitinho tudo isso para que a gente possa aí encarar esse desafio sem neura, né? Aqui no caso, com o neuro, porém sem neura. Eu já estou aqui chamando a Renata para conversar conosco, com a gente, sobre esse assunto tão importante. Você vai entender tudo. O que significam esses hospitais e tudo mais. Ô, Renata, boa noite. Ei, que gostoso! Muito Obrigada. obrigado. Que Enfermeira isso? Renata, né? Olha Pois só, é. esse ano aqui é o ano internacional, mundial da É enfermagem, não isso é isso? aí. Nada como conversar com o doutor Fernando, entendidíssimo de tudo. Olha Esse só, ano é enfermagem, Nursing Now. prever e prover, não é isso? Essa é a Isso aí. missão. Com essas duas palavrinhas, esses dois verbos que mostram muita atividade, muito trabalho. Enfim, é o ano de Que bom. vocês mesmo. Como é que chama? Nurse? Na verdade, assim, a gente comemora o bicentenário do nascimento da Florence Nightingale, né, que é a patrona Isso. diretrizes e desfechos quanto à infecção, principalmente na Guerra da Crimeia. E esse ano ela comemora 200 anos de nascimento, né? E aí a Organização Mundial da Saúde, numa tentativa de tentar valorizar cada vez mais a profissão, porque estima-se que em 2030 faltarão aproximadamente 9 milhões de profissionais enfermeiros no mundo, lançou a campanha Nursing Now, que é Enfermagem Agora, Políticas de Valorização. Porém, a gente brinca que acho que Florence deve estar dando risada da gente, né, Fernando? Porque, poxa, uma pandemia como essa, ninguém esperava. Eu acho que não é à toa, né, que as coisas Não, acontecem muitas vezes. Você imagina não é botar à toa. justamente luz e foco, né, com Nursing Now. Quer dizer, todo mundo sabe do trabalho, a gente principalmente como médico, como Uhum. cirurgião, a gente sabe o papel da enfermagem. A gente entende assim, ó, se as enfermeiras, não só as enfermeiras, a enfermagem representaria, eu brinco, eu tenho uma alegoria na cabeça, seria Uhum. a mãe do doente, tudo bem, o médico pode ser o pai. O pai geralmente ele vai, prescreve, dá alta, mas quem cuida mesmo, É. quando eu entrei na faculdade de medicina, eu achei que eu fosse cuidar de doente. A gente fala que a gente cuida de doente, mas cuidar mesmo, tá ali do Não, você lado no trata, dia a né? dia. Quem cuida é o Isso, enfermeiro, é isso aí. exatamente, exatamente. A gente percebe que é diferente, né? É diferente. E muitas vezes, assim, tão importante
tão fundamental e nem sempre é valorizado. Não que seja desprezado, mas assim, não é valorizado, o pessoal não vê, porque está tão presente que é como faz parte, sabe? É assim, ó, é uma criança que dá valor pro tio, dá valor pro padrinho e o pai e a mãe que está todo dia ali. Ah, normal, né? Tem que estar mesmo, né? Mas você sabe que eu acredito que com a pandemia, essa questão da valorização, principalmente no Brasil, né? Quando você conversa ou discute a questão dos profissionais de enfermagem no mundo, é diferente o reconhecimento, né? As pessoas têm a nítida noção e importância desses profissionais na cadeia e em todo o sistema de saúde. Aqui não, todo mundo que está de branco na rua, as pessoas acham que é enfermeiro. E não entendem nem que a gente tem o enfermeiro, o técnico, o auxiliar, a obstetriz, né? O atendente de enfermagem ainda existe. Ou seja, são várias categorias fragmentadas e cada uma provendo um cuidado, né? Então, e isso a pandemia, pelo menos, tem trazido um pouco aqui para o nosso país. Ô, Renata, deixa eu falar um negócio para você. Olha só, cada noite que eu venho aqui e faço essa live, eu pego e escolho uma xícara diferente para você escolher Ah, essa aqui, ó, de que Flamingos, meiga! tá? Adorei! Para que a gente possa ter uma conversa bem rica, bem fértil e que as pessoas possam entender exatamente o que é Vamos lá. um hospital de campanha. E por que chama Ah, hospital de campanha? Não chama hospital, sei lá, improvisado? aham. Na verdade, a grande ideia dos hospitais de campanha é tentar criar um sistema para desafogar o que nós temos de hospitais. Por quê? Com a pandemia, é óbvio que mais cidadãos vão estar buscando recursos de saúde, precisando de assistência. E o sistema, ele não daria conta. Por quê? Porque a gente vai continuar tendo o infartado, nós vamos continuar tendo o paciente neurológico precisando de cuidado. E numa época de pandemia, nós precisamos criar ações direcionadas para o atendimento da pandemia, né? Então, nós estamos tendo aí a pandemia do Covid-19. Qual é a melhor estratégia? A melhor estratégia é que nós possamos dividir os recursos para que não faltem leitos para as pessoas que precisam, na baixa, na média e na alta complexidade. Então, o hospital de campanha ele vem para dar um suporte maior, um apoio para determinada atividade. Renata, quando você fala baixa, média e alta complexidade, eu posso fazer um paralelo entre o paciente com sintomas leves, com sintomas moderados e grave, aquele que precisa de estar entubado, estar no Exatamente. ventilador mecânico e tudo mais? É isso? Bacana a colocação, doutor Fernando. Então, é justamente isso. Então, a baixa complexidade é aquele paciente que está buscando aí a atenção primária, vamos lá, uma unidade básica de saúde, um posto de saúde, né? Uma UPA, essas são as pessoas aí que vão estar na baixa complexidade. A média complexidade é aqueles que vão precisar ficar internados aí numa clínica para ter um acompanhamento. E a alta complexidade é aquele doente que vai estar na terapia intensiva necessitando de suporte, ventilação mecânica, monitorização hemodinâmica, né? Enfim, que vai precisar de um cuidado maior. E a estratégia é sempre a mesma? Assim, você vai fazer um hospital de campanha, lá só vai ter paciente com diagnóstico da Covid-19. Uhum. Só que é um paciente que assim não dá para liberar, não dá para ir para casa, porque a pessoa não vai espontaneamente no hospital de campanha. Ou Legal. pode ir? Como é que Não, é? como é que é? A questão é trabalhar com um paciente referenciado. Então, não adianta a população ir lá bater na porta do... Nós temos hoje em São Paulo o AMB, nós temos o Ibirapuera e o Pacaembu. Então, não adianta eu ir bater lá nesses hospitais e falar, olha, eu estou com sintomas de Covid e preciso ser atendido. Não. Nessas instituições, nesses hospitais de campanha, vão ser pacientes encaminhados pelo sistema. Então, o sistema cria uma rede para tentar referenciar. Então, nós temos hoje lá casos de baixa e média complexidade, né? Basicamente, os hospitais de campanha atendem a baixa e média complexidade, porém, a gente sabe que é o paciente, ele pode chegar com uma média complexidade e, de repente, ter uma evolução e precisar aí de um acompanhamento maior.
Então, vamos ter lá alguns leitos para fazer esse atendimento, mas a ideia não é a manutenção do doente crítico nesses hospitais. Não, muito pelo contrário. A ideia é tentar criar aí um sistema de tratamento e acompanhamento para baixa e, no máximo, a média complexidade. Mas Renata, assim, então o paciente chegou, foi num pronto-socorro de referência da residência dele. Tá. Aí chegou lá e foi feito o diagnóstico da Covid-19 e ele não tem parâmetros para ir para casa. Ele tem que ficar em observação por uma questão de saturação e tudo mais. Ok, ele não está grave e eu, imaginando no cenário ideal, eu posso encaminhar esse paciente, eu entenda, né, o hospital, o CROSS e tudo mais, encaminhar para o hospital de campanha. Aí lá ele fica. Ele evoluiu bem, ele pode receber alta para casa saindo do hospital de campanha. Perfeito. Ele não melhorou ou piorou, ele pode ter que voltar para o hospital. Exatamente. No sentido de ficar numa UTI. Quando ele sai da UTI, ainda a gente tem dois cenários possíveis. Ou o paciente ele termina a internação dele no próprio hospital, indo para a enfermaria e depois para casa, ou ele pode até voltar de novo para o hospital de campanha? É essa a lógica? Essa é a lógica. Isso não tem acontecido ainda. A gente tem conseguido, graças a Deus, ter aí boas evoluções, tentando agora, a partir da semana que vem, abrir também para as unidades básicas de saúde, para tentar também ir fazendo aí, criando uma barreira, né, para trabalhar a questão da evolução da pandemia, né? Então, isso tem também acontecido. É óbvio que a evolução de cada doente é única, né? Depende de sistema imunológico, de comorbidades, de patologias, enfim, hipertensos, diabéticos, né? Que podem aí ter alguma complicação. Então, com isso, quando eu tenho essas complicações, eu preciso ter um acompanhamento muito melhor. E esses são os pacientes que nos preocupam. Então, a triagem desses doentes é extremamente importante e os médicos têm trabalhado de maneira muito categórica essa questão para o encaminhamento dos pacientes para os hospitais de campanha. Agora sim, você falou de 3 hospitais aqui na cidade de São Paulo. A gente tem o AMB, temos o Pacaembu e o Ibirapuera. Isso. Não são todos do município, não são todos do estado e nenhum deles é federal. Como é que funciona isso e essa conversa? Os hospitais de campanha, eles trocam pacientes entre si, podem vir a trocar? Ou simplesmente a questão é um hospital de campanha do município, quem vai pagar as contas é o município. Um hospital de campanha do estado é o estado que paga. Como é que funciona? A princípio, com o município, nós temos aí o AMB e o Pacaembu, né? No AMB, quase 1.800 leitos, não chegou à sua capacidade total. 1.800, mas nenhum para nenhum paciente ficar entubado lá para sempre. Até tem entubar, dá para entubar, dá para ventilar, tudo, mas isso. Assim que esse paciente atinge esse grau de complexidade, aí ele é direcionado para um centro de referência, um hospital que já existe. Perfeitamente. E tem condições hemodinâmicas, né? Você tem condição hemodinâmica para transporte, né? Se ele consegue ter uma boa estabilidade, ele é transferido para uma unidade de terapia intensiva. E aí qual é a ideia? A ideia é ter leitos para o Estado e para a rede municipal. Né? Então 1.800 do AMB, município. Pacaembu, município também. E o Ibirapuera do Estado. Ibirapuera, Estado. Eu não sei. Que abriu agora. Eu falei que a doutora Mônica Pinheiro, abriu agora dia 1º. O que ela me contou de interessante, e eu talvez até faça uma live com ela também mais pra frente, ela falou o seguinte, a vibe, a vibração mesmo, a vontade das pessoas que estão lá trabalhando, dos profissionais, realmente está incrível. Ela falou, Fernando, existe um momento assim de muita vontade, então assim, que todo mundo está querendo ajudar mesmo. Então assim, é muito bacana trabalhar nesse cenário. Olha, é lógico que assim, conforme eu imagino que vai se cronificando o trabalho, o tempo vai passando, todo mundo vai entendendo que é um trabalho pesado, né? É muito interessante a questão de que nós estamos experimentando algo único, né? Eu nunca imaginei montar ou atuar num hospital de campanha. Então você pode imaginar que os fluxos, tudo que você desenha, olhando, tendo como base o que foi feito na Itália, o que tem sido feito na Espanha, quando chega aqui a gente prepara dessa forma, o fluxo acaba sendo outro. Então, a todo momento a gente tem que tentar aí fazer construções
que nos ajude, nos apoie. E os profissionais têm sido extremamente parceiros, Fernando. É impressionante você ver pessoas querendo atuar como voluntários. Aí você fala, poxa, não, tem gente na rua com medo, né, de pegar o vírus, e muitas pessoas tentando ajudar como voluntário. Então, isso tem sido extremamente interessante. E como é que funciona para a pessoa trabalhar lá? Assim, tem todo um Ah, critério é, de organização, imagino eu, né? as Duro. instituições, como é que está o desenho lá? No hospital do AMB, são duas OS que estão gerenciando. O Iabas está com a maior quantidade de leito, 1.200 e poucos leitos estão com Iabas, e a quantidade menor está com a SPDM. Então, as contratações, quem fizeram foram essas OS. E no hospital de campanha do Pacaembu, a OS que está coordenando é a do Hospital Albert Einstein. Então, as contratações dos profissionais partiram por essas OS. E aí a gente tem médico, enfermeiros, fisioterapeuta, enfim, Olha, auxiliar administrativo, tem tudo. É um tem sido. hospital, é É um isso. hospital, para você ter uma ideia, a gente tem um aparelho de tomografia dentro da AMB. Uau, Né? uau. O padrão ouro é o tomógrafo, né? Então, a gente tem um aparelho de tomografia dentro do AMB. Eu nunca imaginei, você imagina que a gente vai ao AMB para congressos, né? Isso, Nós nunca isso. imaginamos ter um cenário tão real. E a coisa o grande feeling, o diferencial que eu acho que tem ali é a questão de você ter todos os exames laboratoriais. Tem um laboratório ali dentro, fazendo exames e te dando em tempo real, né? Olha só, Gasometria. A Gisele falando aqui, farmacêutico, sim, farmacêutico, Não, técnico de a enfermagem, tem equipe, tudo, equipe completa, equipe completa. multiprofissional completa, com cuidado muito grande, principalmente com a questão da saúde mental das pessoas, porque não é fácil, né? Você imaginar que você está ali num barracão, porque quando você está num hospital, o quarto é preparado. E hoje a gente que está dentro da área da saúde sabe da importância da hotelaria, visto que muitas das estruturas privadas primam e zelam pela hotelaria o tempo todo, né? Então querem parecer que você esteja em casa, né? Com peixinhos pintados na parede, aquela parede monocromática, e não tem isso ali. A gente está num barracão com luz ligada 24 horas, o tempo todo, né? Então andando, conversando. E para tentar acalmar essa ansiedade, tem um trabalho muito bacana do grupo de psicologia com tablet. Tem 2 semanas que começamos aí um trabalho com tablet para ligar para as famílias, para fazer um contato, para a pessoa também se sentir inserida, né? Não achar que está ali só sendo cuidada, olhada por profissionais. Né? Porque a Renato, visita não entra, né? então, isso que eu queria falar com você. Eu vou querer voltar na questão da saúde mental, mesmo porque isso faz parte da nossa área de atuação e preocupação, né? A gente tem Uhum. aqui essa primeira curva que a gente está combatendo, estão ali que nem o Deixa eu pegar. Sylvester Stallone, dando porrada mesmo, né? E É. tentando de toda forma segurar para dar um bom atendimento para todo mundo. Mas a gente sabe que depois o que vai acontecer, porque não que a gente tenha bola de cristal, porque a gente já observou nos outros países, é a questão da saúde mental. Mas a gente volta para falar sobre isso daqui a pouquinho, da saúde mental. Eu queria perguntar para você o seguinte, um tema muito delicado, né? Então a pessoa, ela precisou, veja, ela não está tão grave, então ela está consciente, ela está falando, a gente está tratando essas pessoas, torcendo para que elas fiquem bem e voltem para casa. É essa a linha de pensamento e que não falte tratamento para ninguém. Só que durante esse período, a pessoa não pode receber visita. É Não, isso, não pode. ela fica isolada ali, enfim, e dependendo do carinho e do profissionalismo de toda a equipe, mas ela não pode voltar para casa. Ela pode usar telefone celular, ela pode falar com as pessoas. Como é que é a organização disso? Porque, imagino, se 1.800 pessoas, de repente, decidir assistir a nossa live aqui, vão falar, eu estou vendo a enfermeira Renata ali, o doutor Fernando, vai fazer um barulho e vai atrapalhar o sono de todo mundo. Como é que funciona isso? A ideia é justamente essa. Então, não entra, né, os equipamentos eletrônicos, e aí as psicólogas passam em determinados períodos, conversam com essas pessoas, e o tempo todo
tenta aí pelo menos dar 2, 3 boletins para estar informando as famílias de como está a evolução da pessoa, do seu ente querido, né? Enfim, para ela não se Então, e esse boletim sozinha. como é feito? É, Ele A, a é psicologia WhatsApp? O que é? Como é que eles fazem? passa notícias, olha, está evoluindo bem, né? Se tem condição, está consciente, está orientada, não tem dispneia, não tem falta de ar, consegue falar, vamos ligar para sua casa, vamos conversar com o seu familiar. Então, isso tem sido muito bacana. Quer dizer, a família não vai lá, ela vai receber uma ligação ou uma Isso. mensagem, alguma coisa assim. Não fica sem saber. Mas, A ideia não infelizmente, aquele fica sem período tem que segurar. informação, mas a gente também precisa restringir, porque como a gente sabe que o contágio é através de fluidos, secreções, então não dá para você ficar expondo, né, num momento delicado desses, mais pessoas ao risco de adquirir o Covid. Renata, olha só, a Flávia está falando que o seu som está um pouquinho longe e baixinho. Se você conseguir, talvez, chegar fisicamente mais perto e aumentar o som também aí, Eu tive que trocar o. Deixa eu tentar pôr aqui de novo. ia bacana. Olha Bateria. só, a Maria Paula já falando, eu ia morrer sem celular. Covid ia ser fácil, o problema é o celular. É verdade. E tem sido muito útil, né? Eu concordo com ela, né? Eu não consegui ainda assistir minha série, estou tentando, é tanto trabalho, mas quem está em casa, eu sei que meu marido está fazendo até ginástica aí pelos aplicativos, então acho que está sendo bem bacana a interação, né? Você está fazendo como? Você não está voltando para casa nesse período? Não, eu tô voltando para casa, mas cheio de cuidados, né, Fernando? Agora Então, você não está em casa? tô em Agora casa, você já tô está em voltando, casa. tô em casa, tô em casa. À noite eu volto, a gente fala que volta para dormir, né? Olha só, você sabe que eu vi dois trabalhos recentes, eu tenho discutido Ah, isso, feitos na China, sobre a questão da saúde mental que você falou. Então, avaliaram as pessoas ali mesmo em Wuhan, naquela região, uhum, em toda a província também, e perceberam que, não relacionado diretamente ao coronavírus, mas com toda essa mudança de comportamento, né, esse medo que as pessoas têm de ter uma pessoa querida com a doença, ou ela mesma ter a doença, aumentou muito o número de uhum, ansiedade, depressão, insônia e estresse na população. E quando a gente olha para a população que faz o front ali no atendimento, a população, estou falando médico, enfermeiro, profissional da uhum, saúde, uhum. esse número é ainda maior. Então, assim, a gente se preocupa com isso, né? E o fato de você me falar, né, e a doutora Mônica também me disse isso, olha, já tem um time de psicólogas trabalhando aqui. Isso me deixa, assim, aliviado e muito feliz, porque eu estou vendo que o trabalho multidisciplinar, ele está É. acontecendo, né? Eu sempre brinco que está fadado ao insucesso quem vive ainda naquele modelo médico-cêntrico, né? Cada vez mais a equipe inter e multidisciplinar é que tem feito a diferença, quebrado o paradigma e modificado o desfecho. Isso é fato para a gente. Ainda mais num cenário de pandemia, né, Fernando? Onde todo mundo tem medo. É óbvio que as pessoas estão indo para o front porque é a profissão que escolhi, é o que eu quero fazer, mas ninguém estava preparado. É fato que ninguém estava preparado, que quando a gente olha a questão do EPI no mundo, não está faltando só no Brasil, está faltando, onde conversei com um enfermeiro canadense, ele me falou, olha, aqui também falta EPI, né? O mundo não estava preparado. Quando a gente vai conversar com os gestores, eles falaram, olha, de um mês para o outro, a minha compra aumentou em 500%. Ou seja, ou a gente não usava da maneira adequada, né? Ou a gente nunca trabalhou com pacientes que precisavam estar sob isolamento, né? Ou enfim, a gente está reaprendendo toda a estrutura como tem que ser desenhada nessa questão da pandemia. Então, tem sim o medo, as pessoas ficam preocupadas, até porque a gente não consegue nem trabalhar direito aqui a questão dos testes, né? Então, Sim. tem essa questão da subnotificação. Então, é claro que quem está ali no front fica com medo de tentar, poxa, será que estou voltando para casa e estou trazendo o Covid? E acho que nessa hora políticas públicas são extremamente importantes, né? Então, a questão de trabalhar um desenho onde possa hospedar aí profissionais da saúde, acho que a gente precisa evoluir em algumas questões para conseguir ter um suporte melhor. Renato, eu queria falar só, chamar a atenção dos números que hoje foi divulgado pelo Ministério da Saúde.
Então, assim, no Brasil a gente tem 114.715 casos confirmados, 7.921 mortes, 48.221 recuperados. Eu gosto de falar esse número aqui do final, que começou a ser apresentado pelo Ministério da Saúde. Na verdade, acho que no finzinho, quando estava o Dr. Mandetta, já se falava alguma coisa, mas só no finzinho, e quando entrou o Dr. Nelson Teich, aí começou a colocar, e eu acho que a gente tem que também contemplar esses números. Mas a minha pergunta para você é de um amigo que está no interior e está querendo voltar para cá. Está no interior por questão de isolamento. Aí ele está querendo voltar aqui para a cidade, onde ele de fato reside, e um hospital de campanha, esse de Ibirapuera, é perto da casa dele. E a preocupação, ele não era da área da saúde, e a preocupação dele é a seguinte, falou, pô, Fernando, eu estou lá longe, no meio do campo, não tem nada, eu vou vir para cá. Quem me garante que, pelo fato de eu estar perto de um hospital de campanha, onde sabidamente existem muitos pacientes com diagnóstico, então assim, ali dentro fisicamente tem o vírus, isso é um fato. Será que eu vou estar seguro? Será que o ar que está saindo daquele ambiente, ele não pode contaminar todos os prédios e tudo mais? O que a doutora Mônica me disse do Ibirapuera foi o seguinte, Fernando, olha, é o seguinte, o fluxo tem filtro, tem pressão negativa ali, ele passa 12 vezes, então assim, isso não tem nada a ver. O que de fato as pessoas precisam tomar cuidado é com o distanciamento social, com a utilização de máscara, com a higiene das mãos, né, com esse entendimento maior. O que você tem para me dizer mais aí sobre o AMB em relação a isso? Eu acho extremamente importante esse cuidado. Primeiro porque vírus não voa, tá? Então ele não precisa ter medo que não vai parar na janela dele. E eu acho que quando a gente sabe onde tem o risco e o perigo, a gente fica mais atento e redobra o nosso cuidado. Então esse é um ponto extremamente importante. O que eu diria para ele é, bom, se ele precisa retornar, retorne. Se ele está bem lá no interior, fique por lá. A melhor coisa que a gente pode fazer agora é evitar de ficar circulando. A gente tem que escolher um ponto e ficar. Acho que isso é o melhor cenário que nós podemos ter para esse momento. A preocupação é de todo mundo, tanto que os trabalhadores do hotel, né, também ficaram com essa preocupação e queriam pedir demissão. Tivemos que fazer todo um trabalho com a questão psicológica dessas pessoas e falar, olha, se você lavar as mãos, né, fizer etiqueta respiratória para tossir, para espirrar, né, usar a máscara, fique tranquilo, né, nós precisamos ter esses cuidados, né, isso é extremamente importante. E até porque todo o desenho do hospital, e como você falou, como a Mônica falou, foi feito aí trabalhando, claro. Sim, peraí, falhou um pouquinho aqui. Foi feito, claro, para evitar esse tipo de Trabalhando problema. a preocupação com a população. Deixa eu pegar um cabo que acho que minha bateria vai falhar aqui. Tá. Bom, esse assunto é muito interessante, muito importante. A gente está falando aqui de achatar a curva, e uma forma de achatar essa curva é essa conscientização e ajuste de comportamento da população. Quer dizer, cada vez mais, pelo menos aqui em São Paulo, você sai na rua, você está vendo todo mundo de máscara, as pessoas estão entendendo que precisa lavar a mão, está mais distante. E a outra preocupação, a outra forma também de ajudar, se um tenta achatar a curva, o outro tenta, na verdade, oferecer uma folga maior, é a criação dos hospitais de campanha. É disso que a gente está falando aqui com a Renata Pietro, sobre isso. Conseguiu o seu cabo? Consegui. Maravilha. Maravilha. Então, assim, esse meu amigo não precisa ter receio em relação a isso. Mas se puder ficar por lá, acho que vale a pena ficar por lá, né? Se de fato não tem uma necessidade de vir para cá. Agora, em relação ao bullying com os profissionais da saúde, em São Paulo, veja, eu ainda vou diariamente no hospital, tenho feito as neurocirurgias de urgência, né? E é lógico que o Hospital das Clínicas ele foi organizado de uma forma diferente. O Instituto Central ele ficou totalmente destinado para o coronavírus. O Instituto de Psiquiatria, onde eu faço as neurocirurgias ali do segundo andar, na verdade ficou destinado só para isso. Os ambulatórios eles estão sendo, na verdade, as consultas sendo suspensas mais para frente, mas paciente que precisa operar está sendo operado. É a mesma coisa, o Instituto do Coração assumiu o papel ali de cirurgia de emergência. E a gente toma muito cuidado, né? E eu não tenho percebido, eu não sei se porque também a gente acaba sendo, conhece as mesmas pessoas, o trânsito que a gente faz de casa, do consultório, enfim,
para o hospital é o mesmo, então eu não tenho notado isso. Mas eu tenho escutado falar isso sobre a questão do bullying, de pessoas que encontram, principalmente o pessoal da enfermagem, quando vai lá tomar o ônibus, o metrô, para ir até o hospital. Veja, gente, é fundamental. Essas pessoas são importantíssimas para que tudo isso, essa assistência aconteça. E estão sofrendo um preconceito. Você tem escutado isso, Renato? Olha, eu acho muito triste e eu acho que nós temos exportado tecnologia, né? Porque nós não tínhamos ouvido falar até então na França e começou a ter agressões aos profissionais também em outros países. Logo que a pandemia chegou aqui no Brasil, em dezembro, eu me lembro de uma colega que fazia doutorado ali próximo da Avenida Paulista e ela é uma chinesa e ela disse que estava passando na rua e algumas pessoas bebendo naquele calçadão ali da Paulista jogaram bebida nela. E falaram, sai daqui, sua chinesa suja, que você passa doença pra gente. Até então, era a única questão que eu tinha ouvido. Falei, meu Deus, que coisa. E quando começou aí reverberar a questão do isolamento, das preocupações, os profissionais de enfermagem começaram a ser agredidos no transporte público. Então, metrô, ônibus também chegaram a ser retirados a tapas, algumas pessoas, hostilizados, e na época eu estava como presidente do Conselho Regional de Enfermagem, procurei aí o Bruno, o prefeito Bruno Covas, e o transporte, Secretaria de Transporte, e fizemos uma parceria com metrôs e também com alguns cenários do transporte público para começar uma campanha para que não agredissem os profissionais da saúde. Porque essas pessoas muitas das vezes iam trabalhar uniformizadas e eram por isso que estavam sendo hostilizadas. Porque eram reconhecidas e aí falavam, exatamente, essa pessoa está indo para o lugar que tem, então ela pode estar transmitindo para a gente vírus. aqui. Entendi. E aí fiz contato também com os gestores foram extremamente parceiros, principalmente na linha azul, que tem muito hospital. Conversei com cada um dos responsáveis técnicos e eles desenvolveram estratégias, então criaram vestiários, modificaram o uniforme dos profissionais para não termos mais esse tipo de agressão, que é absurda, né? Mas a gente vivenciou isso sim. E aí imagina, né, já que a gente adora falar de saúde mental, como fica a cabeça dessa pessoa que já vai trabalhar com medo, já é hostilizada num transporte público, e depois tem que retornar com tudo que viu e vivenciou durante todo o dia para sua casa à noite. É insano, né? Não, é muito difícil, é muito difícil. Por isso que é importante a gente estar sempre falando isso, né? Conversando sobre isso e deixando isso aberto. Eu tenho visto nas redes sociais aí muitos posts, né, chamando os profissionais da área da saúde de heróis e tudo mais. Às vezes até manifestações, já teve panelaço, mas não para criticar, panelaço para enaltecer e dar forças aí para a gente que é da área da saúde, né? Mas mais do que isso, né, o que a gente precisa enfim, é entendimento, respeito, porque assim, a pessoa está saindo da casa dela, né, ela entende que está numa pandemia, não é só por dinheiro, aliás, eu acho que provavelmente não é por dinheiro que as pessoas estão indo trabalhar, elas estão indo trabalhar realmente entendendo a missão, o juramento que cada um de nós fez dentro da sua especialidade. Imagine, no meio do caminho você acaba sendo hostilizado, não é bacana isso, né? Agredido, fisicamente até. Olha só, a Maria Paula, ela trabalha na aviação e falou assim, ó, meus colegas, pilotos e comissários também já foram, né? Isso é realmente inadmissível, né? E na verdade, assim, você não pode bater em quem vai cuidar de você, pelo amor de Deus. Exatamente. Né? A gente já tem um déficit de profissionais horroroso. Aí a gente agride quem está se propondo a nos proteger e nos ajudar. É uma coisa inexplicável. Agora, Renata, qual que é o planejamento assim, para o hospital de campanha a médio e longo prazo? Assim, realmente é uma coisa diferente que a gente está vivenciando, foi montado, eu entendi que assim, existe uma força da prefeitura e do estado, eu imagino que isso deva estar acontecendo não só aqui na cidade de São Paulo, mas, por exemplo, no Rio, enfim, tem que ter essa parceria, essa colaboração entre os diferentes níveis, né, tanto das prefeituras como dos governos de cada região,
Mas como é esse planejamento? Porque assim, houve um momento em se montar esses hospitais, mas dando e vai dar tudo certo e vai passar essa onda e reduzir a necessidade de leitos e dessa assistência especial, esses hospitais vão chegar um dia que vão ser desmontados. E já tem mais ou menos um horizonte de até quando isso vai existir e como vai ser esse processo? Você sabe que essa é uma resposta mágica, né, que nós adoraríamos ter. Tudo vai depender, doutor Fernando, de como a nossa população vai agir e reagir. Então, nós precisamos agora, nesse momento, é fundamental trabalhar a questão do isolamento social. Por quê? É isso quem vai reduzir daqui por diante os nossos números de contaminação. Né? Essa é uma preocupação extremamente importante. Alguns países... Mas assim, Renata, me explica uma coisa. Se eu tenho o pico da curva, né? E a gente fala em reduzir, não ter muito caso ao mesmo tempo. Eu não vou lembrar aqui o nome do médico que falou na televisão, mas ele me deu uma explicação que eu acho que faz sentido para todo mundo entender. É como se fosse assim, olha, tem uma porta estreita que passa uma pessoa de cada vez. Então, se de repente eu colocar 50 pessoas, vai ter um tumulto para passar. A porta representa a necessidade de passar pelo serviço de saúde para a pessoa ficar bem de novo, né? Então, quer seja uma internação no hospital de campanha ou até mesmo uma intubação e um tratamento em terapia intensiva. Então, a ideia de achatar a curva é, em vez de deixar 50 pessoas na porta, com isolamento, reduzir esse número de 50 para, sei lá, para 5, para 1, para 2. Mas a hora que eu achato essa curva, pensando só no coronavírus, eu achato essa curva, eu aumento o tempo do problema. Então, em teoria, eu aumento a quantidade de dias ou meses que eu venha precisar desses hospitais de campanha. Faz sentido isso? Na verdade, tudo depende de como é que você vai fazer essa métrica. Quando a gente pensa na questão do isolamento, é isso mesmo, é para a gente não ter todo mundo precisando ao mesmo tempo. E o que a gente tem visto? Quando a gente trabalha de maneira adequada a esse isolamento, a gente consegue diminuir o número de pessoas sendo infectadas, né? Os países que estão trabalhando essa questão do isolamento, levando a sério o isolamento social, de não sair, o número de infectados tem sido, em média, uma pessoa infecta mais uma próxima pessoa, então 1 para 1. Quando a gente tem as pessoas circulando o tempo todo, que nem a gente está vendo aqui no Brasil, isso amplia. Então, eu saio de uma pessoa infectando uma outra pessoa e passo para uma média de 2,8 até 3 pessoas. Por quê? Porque eu estou circulando na rua. E com isso, daqui 10, 15 dias, eu não vou ter mais uma pessoa precisando de um leito, eu vou ter mais 3. Né? E é aí que vai ampliando o problema. Então, assim, se nós começamos muito bem com a questão do isolamento, e aí caiu no esquecimento, as pessoas não acreditaram por atos políticos, enfim, por achar que eram politicagem, e isso não tem acontecido de maneira eficiente e efetiva. Nós chegamos aí a quase 70% de isolamento e fechamos abril com 46%, absurdo. E 70% é o número que tem sido preconizado como um número bom, né? Aí de 60 a 70, mas 70 é o melhor, porque matematicamente esse R, né, que é esse número, você consegue, de alguma forma, controlar. Controlar melhor. Lembrando que 80% das pessoas geralmente são oligossintomáticas ou assintomáticas, ou seja, não tem nada, né? Fisicamente é como se não tivesse nem tivessem doente. Aí 20% vai ser alguma coisa um pouco mais séria, precisando de hospital, de alguma coisa assim. E desses 20% aí, a quarta parte, que seria os 5% do total, vai precisar de um atendimento avançado. Né? É isso aí. E aí, pensando em garantir esses 5%, é que a gente tenta segurar todo o resto e toda a entrada para que aqui a gente não vivencie o que a gente viu acontecer na Itália, na Espanha, de chegar um momento... Em Manaus. Em Manaus, precisa disso aqui, precisa, mas não tem. Então, enfim, aí você acaba sofrendo com a ausência de algo porque não previu e não proveu.
de forma adequada. Exatamente, e essa questão da última semana, nós temos fechado abril com 46% de isolamento, a gente vai pagar esse preço daqui 10, 15 dias. Então, a próxima semana de maio, certamente a gente vai ter aí uma crescente nos números de casos de contaminações por Covid-19. Então, assim, de falar que a gente vai ter um período para conseguir fechar, tudo vai depender de como a população se comportar, né? Então, se nós conseguirmos efetivamente manter o isolamento social, essa nossa curva vai diminuir, mas pode esperar que, como a gente saiu dos 70 por 46, nas próximas 2 semanas a gente vai ter sim um aumento do número de casos. Então, é extremamente importante que as pessoas compreendam isso, doutor Fernando. A gente precisa ter medo? Sim, precisamos. É um inimigo invisível, mas que se nós tomarmos medidas básicas, né? O isolamento, utilizar as máscaras, entre em casa, tem tirado o sapato, tentar evitar contato, isso vai nos ajudar. Né? Olha só, a Giovana, a enfermeira Giovana, quando eu conversei com ela me falou uma coisa, eu sempre tento pescar uma coisa muito positiva das pessoas que a gente conversa aqui no Corona Sem Neura. E ela falou assim, Fernando, tem uma notícia boa, tá? É a seguinte, o coronavírus é um vírus sem vergonha, é um vírus que, assim, ele morre fácil se você tomar os cuidados direito, entendeu? E fizer a higiene de forma adequada e tudo, ele não é um bicho de 7 cabeças, ele é facilmente eliminável. Então, assim, isso é algo que fala a favor, né? Ontem eu estava falando com um pesquisador que está participando do desenvolvimento da vacina aqui brasileira, ele falou, Fernando, numa boa, tá? Num horizonte bem real, a vacina provavelmente, isso está falando o mundo, tá? Ela vai estar pronta mesmo, podendo ser utilizada, para o final do segundo semestre. Então, a gente está falando ali outubro, novembro, dezembro de 2021. Então, assim, em relação à imunização, técnicas avançadas, vai ser lá para frente. O que a gente tem agora para fazer é tentar controlar para que essa contaminação não aconteça em muitas pessoas ao mesmo tempo. Porque daí mesmo a gente tendo profissionais e ambientes que possam fazer o tratamento, a gente não vai conseguir contemplar todo mundo. Não é questão de pavor, é questão simplesmente de racionalizar. E a gente já percebeu também que, é lógico, se isso durar um ano, não é que vai ficar um ano todo mundo dentro de casa, porque daqui a pouco, de fato, não tem comida, a gente está vendo o desemprego aumentar, mas algumas coisas vão ter que ser incorporadas no dia a dia, né? Eu imagino que é o seguinte, passando essa questão da pandemia, a gente vai trazer com a gente algumas heranças muito positivas. Eu acho que as pessoas vão ter aprendido, de fato, higienizar as mãos de uma forma adequada, vão entender que quando você está gripado, resfriado, se você colocar uma máscara, não é por você, simplesmente, é pelo outro, você vai estar ajudando o outro. A questão de que as doenças passam, né? Eu fico até pensando, a gente fala muito da dengue, as pessoas que não tinham tempo e realmente, né, estratégia disponível para tentar eliminar os criadouros, a hora é agora. A dengue está acontecendo aí, entendeu? A gente sabe que se tem muito paciente que não está sendo diagnosticado de coronavírus, também pode estar morrendo por causa de dengue, e a gente está botando essa conta, colocando possivelmente na culpa no coronavírus, e não é. Então, se a gente está mais em casa agora, por que não, né, passar o pente fino em casa com uma frequência e olhar também e eliminar criadouro do Aedes aegypti? Né? Isso é bacana. Agora, uma coisa que eu acho que chama atenção é que, assim, se nós fizermos a nossa parte direitinho, dá para pensar em abrir o comércio, a cidade, e ir retomando a vida. Se nós olharmos os exemplos, por exemplo, a Austrália fez isso, né? Então eles foram muito severos com a questão do isolamento social, testaram as pessoas, então eles tinham testagem, e aí foram abrindo a partir do momento que a curva foi reduzindo. Por quê? É justamente isso. Tão cedo, isso não vai passar. É óbvio que nós precisamos trabalhar, até a gente não ter uma vacina, algo efetivo, é um vírus, né? Agora, o problema é que qualquer mudança de comportamento agora não vai refletir amanhã, né? Então você fica com a falsa sensação de segurança que está tudo bem e não está. Alguém perguntou aqui, eu não vou conseguir lembrar ou voltar aqui, porque foi lá no começo. Perguntou, bom, o tempo de quarentena para a Covid-19 é 14 dias ou 25 dias? São 2 semanas, né, Renata?
Isso, são 14 dias. 14 dias. É, Tá, porque isso é importante falar. São 2 semanas, né? são 2 semanas, porque os sinais e sintomas eles podem aparecer entre 7 e 14 dias. Então, esse é o tempo aí de quarentena. A gente tem ouvido falar muito na questão da perda do olfato como, Uhum. como sintoma aí presente. Você tem notado isso? Alguns pacientes relatam, principalmente, a principal causa, a queixa é respiratória, então semelhante a um resfriado, né, que aí pode causar infecção do trato respiratório, levando à pneumonia, mas alguns relatam também perda de paladar, de olfato e até mesmo uma leve diarreia no começo da doença. E aí depois, dependendo do curso e do seu sistema imunológico, ou fica bem, né? E, enfim. Ou, Ou é, então, ou pode ter uma evolução que precisa de um tratamento mais avançado. A Mas grande preocupação é o que a gente comentou aqui, são os 5% da população que a gente não sabe como vai reagir. Diferentemente do que temos visto no restante do mundo, teve um acometimento de pacientes jovens aqui no Brasil, né? Principalmente obesos. Então, a obesidade tem sido um fator de risco importante. E a questão, a faixa etária, 30, 40 anos, também chama a atenção quando a gente vai olhar os pacientes nos hospitais de campanha. agora sim, em termos de proteção de vias aéreas, a gente tem 3 máscaras, né? Tem a N95, que seria, que é a ideal para o profissional que está ali lidando direto com sabidamente o paciente com coronavírus. A gente tem a máscara cirúrgica, que a gente usa e tem uma proteção menor do que a outra, porém existe, e as máscaras feitas em casa, de pano, de tecido, ou qualquer bloqueio mecânico mesmo para evitar a dispersão de gotícula. Essa terceira máscara, ela ajuda para que eu, sendo assintomático, por exemplo, não passe para outra pessoa ou não contamine o ambiente. Então, quando você coloca essa máscara, por mais que a gente tenha aquela sensação de que eu estou me protegendo, você está se protegendo, mas indiretamente. Porque talvez você já esteja com coronavírus, não sabe, e na verdade está pulverizando ele por aí. Agora, quando a gente vai para as outras máscaras, então a cirúrgica e a N95, e tem um outro nome também, né? FFP2, é uma coisa assim, não é? Eu não lembro. PFF, que é a peça facial filtrante. Isso, 2, né? Que é esse número PFF2. do EPI. Agora, as pessoas perguntam o seguinte: bom, essa máscara, que seria uma máscara mais poderosa e mais forte, mais cara e mais escassa, os profissionais têm reutilizado ela. Uhum. Né? Porque você não vai usar uma vez e jogar fora, né? Você pode usar algumas vezes, né? Tem alguma orientação especial para isso? Como é que está fazendo isso nos hospitais de campanha? Tem sim. O que a gente tem feito, né? Com a questão da pandemia, o mundo não vinha preparado e aí é óbvio que não existe material o tempo todo. A gente sempre utilizou essa máscara uso único, né? Quando a gente teve quando a gente tem paciente de isolamento respiratório dentro da unidade de terapia intensiva, até mesmo no H1N1, ela sempre foi uso único. E agora com a pandemia, não existe material. O que existe de recomendação? O CDC, então, o Centro Americano, e aqui no Brasil, a Anvisa, através da resolução a 04/2020, inclusive eu e Giovana demos aí bons pitacos para ajudar na construção, foi feita a seguinte recomendação: olha, a gente pode reutilizar a máscara desde que ela não esteja molhada, rasgada, amassada. Eu posso sim reutilizar, mas eu preciso ter um cuidado com a guarda desse material. Então, guardar no envelope, sempre com os elásticos para fora, não encostar a mão do lado interno da máscara. Guardo ela nesse envelope, dentro de uma caixa, e você pode reutilizar a máscara por até 15 dias, né? Alguns serviços têm colocado até 30, se ela não tiver nenhuma deformidade. Quer dizer, ela naturalmente ela tende a dar uma fechadinha, porque em cima ela tem uma haste metálica, né? E você consegue fechar. Então a ideia é, retirou, guarda, fica fechada dentro de uma caixinha. Aí você vai colocar de novo a mesma pessoa, porque é reutilizável para a mesma pessoa.
A mesma perfeito. pessoa. Aí ela Eu pega e vou, coloca de novo. É isso. isso. Eu vou depois te disponibilizar um vídeo, se quiser compartilhar com o pessoal do canal, porque a maior preocupação é que as pessoas se contaminam na desparamentação. Tanto que no hospital de campanha a gente tem deixado um profissional exclusivamente para ajudar o outro quando sai do seu turno a retirar toda a paramentação. Por quê? Porque está cansado, já tem um esgotamento físico, mental, e aí ele toca no rosto, né, e se contamina. Então a grande preocupação é com a questão de como eu vou fazer essa retirada. Então, fiz da maneira adequada, não encostei na parte interna dela, né? A máscara não tem sujidade, não está amassada, eu consigo reutilizá-la, eu posso reutilizá-la. Habitualmente, num plantão, o que a gente tem visto na prática é que você consegue utilizá-la por até mais 2 ou 3 vezes, mais do que isso não se consegue. Mas aquelas pessoas que utilizam pouco podem estar reutilizando. É extremamente importante também lembrar que esse tipo de material ele deve ser utilizado quando a gente vai ter contato aí com gotículas, com aerossóis. Não é para o profissional também ficar andando pelo hospital, pela instituição, com uma máscara N95. O pior, eles estão colocando uma máscara cirúrgica em cima da N95, que é para não sujar, para proteger. Não existe nenhuma evidência científica que comprove uma maior eficiência quando eu utilizo a máscara cirúrgica por cima da minha máscara N95. Olha só, o Mordo Grego fez uma pergunta aqui sobre a utilização do lisoforme. A pergunta dele é a seguinte: posso lavar a máscara com lisoforme? Não. Tem Como é nada que a ele ver. vai? Nada a ver. Primeiro, as máscaras N95 e a máscara cirúrgica, elas não podem ser lavadas, tá? Por quê? Porque você perde toda a unidade filtrante. A máscara cirúrgica, o recomendado que os estudos apontam é que a gente pode estar utilizando por até 4 horas. Depois de 4 horas, eu tenho que trocar para ela conseguir fazer uma barreira efetiva. A máscara que a gente vai lavar é a máscara de pano. Tá? Então, essa máscara de pano caseira eu vou lavar. Como é que eu vou lavar? Eu vou pôr aí 500 ml de água e 10 ml de água sanitária, deixo ela de molho por meia hora e depois lavo em água corrente e coloco para secar. Por isso que é sempre extremamente importante que nós tenhamos mais de uma máscara de tecido. Tá? A máscara cirúrgica e a N95, nenhuma recomendação para lavagem. Então, vou colocar na autoclave após. Não, isso não existe. Não garante barreira alguma. A máscara de tecido, que é para todo mundo utilizar, né, quando sai de casa, ela tem uma duração de mais ou menos 2 horas, né? Então, bom, se a pessoa sabe que vai ficar 6 horas fora de casa, é interessante, ela já sai com a Isso. máscara, mas leva outras 2 limpinhas ali dentro do saquinho plástico. Aí essa que ela Perfeito. remover com cuidado para não tocar, né? Uhum. Ela guarda no saquinho para depois higienizar em casa e aí vai trocando a cada 2 horas. É isso. Isso mesmo. Porque a gente vai falando, tem as microgotículas, né? Isso vai molhando, vai deixando a máscara úmida, né? E um ambiente quente e úmido é propício para proliferação de vírus, bactérias, enfim. Por isso a preocupação de trocá-la a cada 2 horas. Agora, se as pessoas que já estão conscientes aí de todo esse problema, de como podem ajudar para diminuir a pandemia e a transmissão, mas não podem, por exemplo, ficar em casa o dia inteiro. Precisam sair porque precisam ir para o supermercado, para a farmácia ou alguma coisa. Qual que é a orientação especial que você daria como enfermeira para elas? Bom, o primeiro cuidado, hoje em casa, por exemplo, tudo que eu entro, eu higienizo. Né? Então, as embalagens plásticas lavo com água e sabão. O que dá para retirar, eu coloco em potes de vidro. Não gosto de usar potes plásticos, a gente evita até pela questão do petrolato, do risco de câncer. Enfim, depois a gente pode fazer uma conversa sobre isso. Mas tudo que eu consigo lavar, eu tenho lavado para guardar. Se são caixas de papelão, eu faço uma higienização com álcool, né? Porque não sei o que passou, quem tocou nessas caixas. E em casa eu procuro, hoje já tenho ali o cantinho do sapato, então a gente só está entrando
sem os sapatos, né, deixando um chinelo próximo para andar pela casa, e a roupa eu já entro direto para a lavanderia, coloco e deixo lá fora. Né, para tentar evitar, a gente não sabe onde eu peguei, onde encostei, onde sentei, então acho que isso é uma forma de cuidado. Estar de máscara é extremamente importante. O uso do álcool em gel, né? E se a gente puder lavar a mão, quanto mais, melhor. Acho que são cuidados aí, recomendações básicas para todo mundo. Álcool, máscara e cuidado com o que a gente traz para dentro de casa. Olha só, Renata, eu vou te falar um negócio. Durante muitos anos, mas ó, muitos anos mesmo, eu acho que eu estou agora com 45, sem brincadeira aí, uns 20 anos pelo menos, eu nunca deixei a cara assim tão limpinha assim, sabe? Até hoje cresceu um pouquinho a barba, mas eu tenho passado aí a lâmina mesmo, sabe? Para Uhum. ficar pela preocupação com a questão da própria higiene da barba. A gente sabe que isso não é uma regra. Eu já cheguei a ter barba há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, bem grande assim, sabe? Bem bacana, mas eu falei assim, não é o momento agora, né? Se a gente está colocando até máscara e tudo, ficar com o rosto mais liso, mais fácil de você higienizar, é melhor, por conta disso tudo, né? A gente que tem o cabelo curtinho, o homem tem cabelo É. curtinho, você vai tomar banho, você lava o cabelo. Mas para vocês, meninos aí, ou até mesmo rapazes que gostam de ter o cabelo comprido e tudo, a orientação é lavar o cabelo todo dia? Tipo, você chegou do hospital de campanha, é chuveiro e lavar tudo. Eu gosto. Na verdade, o que eu tenho feito também é unha, também esmalte. Eu nunca fiquei tanto tempo sem esmalte na minha vida, então unhas curtas. Brinco, nada de brinco, também estou andando sem. Né? Acho que menos é mais agora. Cabelo sempre preso, né? Cabelo sempre preso. E se eu toquei a mão, hoje estou meio encanado, vou e lavo. Né? Então, quem consegue lavar o cabelo todo dia, se não chegar muito tarde, eu também recomendo lavar. A questão da barba tem sido uma recomendação até do CDC, a questão dos homens, né, da retirada da barba, principalmente para usar as máscaras N95, porque alguns trabalhos apontam que muitas das vezes você não consegue uma barreira efetiva. É, porque você Então, não acho consegue que vedar, né? O próprio pelo da exatamente, barba segura. Olha só, duas perguntas aqui, e vou te falar, uma seguidora aqui, a Viviane Ladinha Advocacia, ela fez a pergunta de uma forma tão enfática assim que eu falo, vai ter que ser a dela, né? Olha só. Agora a pergunta de 1 milhão. Tem Uhul. estudos sobre reinfecção? É possível pegar mais de uma vez? E já, antes de você responder isso, a gente pode responder junto também. A Neuma também pergunta, e como eu faço com a higienização dos cachorros, dos pets? Né? Cachorro, gato, né? Tudo Aham. que pode ficar perto da gente. Vamos começar pelos pets, que está mais fácil, né? O Covid é um vírus que tem sido identificado no homem e no primata, né? E nos macacos, enfim. Os pets, por enquanto, estão livres aí do Covid-19. Não tem nenhum trabalho ou nada que aponte que os pets possam ser aí contaminados. É claro que se ele vai para sua cama, você passeia com o seu pet, eu acho que tem que pôr aqui aquelas meinhas, luvinhas neles, porque pode estar trazendo, ele não vai se contaminar, mas você pode se contaminar, então a gente tem que ter esse cuidado. Né? E a questão da reinfecção, eu li alguns trabalhos, principalmente na China, em Wuhan, que alguns pacientes, o vírus fez aí uma mutação, e isso está sendo também estudado. O que eu sei dessa questão da preocupação com a reinfecção, tudo depende do que está sendo visto, né? Porque às vezes você faz um teste no começo do quadro do paciente, por exemplo, a pesquisa de PCR, e vem um negativo. E na verdade tinha, né? Ou então você fez a coleta no momento em que a pesquisa, por exemplo, por anticorpos, que é mais depois dos 7 dias, Isso. seria mais indicado, né? Então, às vezes, você tem um negativo que não é bem um negativo assim, ou então a curva de crescimento dos anticorpos, ela não aconteceu daquela forma eficiente a Uhum. ponto de imunizar a pessoa. Então, na verdade, assim, é tudo muito novo, né? A gente está aprendendo ainda. Provavelmente, pelo mesmo vírus, provavelmente, né? Não teria por que o indivíduo É. se reinfectar. Talvez ele tenha um quadro arrastado que você não conseguiu tirar o vírus totalmente da Identificar. jogada. Mas, como é novo, né? Talvez a gente esteja falando uma coisa aqui, passa um tempinho aí,
alguém já identificou uma coisa diferente, ou mesmo uma mutação e aí aparecer de novo, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar dentro de um padrão mais previsível do que a gente sabe, né? O indivíduo conseguindo fazer a resposta imunológica eficiente, ele provavelmente vai ter aí a sua imunidade garantida. Então não é uma coisa também tão terrível assim, tive coronavírus agora, posso ter de novo o mês que vem. Provavelmente não é por aí, não. A gente espera que não, mas é o que você falou, é tudo É. muito novo, esperando aí os estudos com algum N interessante para que a gente possa fazer uma discussão maior, né? Olha só, Renata, estamos dando aqui 1 hora de conversa. Parece até que começamos a falar um minutinho Muito bom, atrás. muito Eu, gostoso. olha só, vou te agradecer muito, e não só pela sua disposição, mas pelas perguntas respondidas de uma forma Que é muito isso. clara, né? A gente está levando isso aqui para muitas pessoas, então tem um valor muito grande. Eu sei que você trabalhou o dia inteiro, amanhã vai trabalhar de novo, né? Vamos lá. E essa horinha a mais aqui que você podia estar descansando, você está dividindo com a gente, né? Então eu te agradeço Muito muito. bom. Essa live fica aqui 24 horas, depois a gente salva ela e coloca também no YouTube, para que as pessoas possam ter acesso à informação de uma forma mais fluida, assim, mais fácil, né? A gente sabe que os protocolos, coisas escritas são interessantes, porque tem um conhecimento, mas às vezes aqui numa pergunta de alguém, num comentário que você fez e tudo, a gente mata a dúvida de muita gente e a gente está ajudando aí no controle da Claro. pandemia, viu? Muito legal, adorei, estou à disposição, precisando, sabe como me encontrar. Tá bom, muito obrigado, parabéns Que para é isso, ó. você e para todas as enfermeiras, viu? E enfermeiros também, Obrigada. tá Super bom? beijo, fica com Deus. Boa noite, você também. Tchau.